Olá a todos, estamos aqui para a live com a doutora Juliana Franco. A gente teve um probleminha aqui de tecnológico, eu entrei de novo. Vamos ver, vamos rezar para dar certo dessa vez. Podem ir entrando. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com a doutora Juliana Franco. Vamos ver se ela aparece aqui já para mim. Agora eu consegui ver a cara dela, senão a gente vai ter que se conformar com o que a gente tem, né? Lidar aí com a frustração. Vamos ver. Mas assim, hoje o intuito é a gente falar sobre adolescência. Já digo para vocês, ó, ela enviou uma solicitação, sendo que na verdade eu já convidei ela a entrar ao vivo. Ai, fezinha, fezinha, que não dê problema. Tecnológico, ai meu Deus, tecnológicos. Não? Vamos ver aqui. Chamar de novo, não. Tá pedido, tá convidada. Se não der, não der, me avisa. Vai ficar gravado, se a gente conseguir fazer. Ai, ai. Não apareceu. Tá como convidada e não tá entrando. Vou tentar fazer de novo, cancelar e pôr. Ó, estou aqui. Ó, não pode participar, tá falando. Vou convidar de novo. Convidei. Socorro, só me falta. Não tem graça nenhuma. Se por acaso eu mudo de telefone, eu tenho dois. Convite. Voltei. Eu tô te vendo, a gente vai ter que se conformar. Não Tá tá me bom? vendo? Não? Não tô te vendo. Ai, meu Deus. Mas é porque Mas, vai ser lindo. Esses imprevistos acontecem quando a coisa vai ser linda. Eu tenho é. certeza. O mais E a gente tem que importante é as trabalhar pessoas. nossa frustração, né? Tem um pouco do que a gente fala, assim, lidar com aquilo que a vida está trazendo, como que a gente sustenta o desconforto, o incômodo, a frustração, tudo isso a gente, graças a Deus, está mais gabaritada, está estudando muito e está ajudando, porque se fosse tempos atrás, eu ia ficar, nossa, que absurdo, meu perfeccionismo, ai, tô decepcionando todo mundo. Ah, Mas assim, o que a gente precisa entender, né? Elas estão nos vendo, e isso é o mais importante, né? A isso, mensagem é passada, eu tenho certeza que vai ser lindo, porque quando as nossas almas se encontram é maravilhoso, né? sempre, Mesmo com as mudanças aí dos planetas, a gente está aqui isso. perfeita, não é? E eu já te conheço bem, então eu já consigo mais ou menos imaginar a tua carinha. Porque, gente, ó, vamos começar pelo começo, só para poder explicar direitinho qual que é a proposta de hoje. Hoje a gente está na terceira live de esquenta da minha série Surtos Maternos. Quem ainda não se inscreveu nos surtos, comenta surtos aqui nos comentários para poder receber a inscrição por privado. Não precisa sair da live, não. Fica aqui, acompanha tudo e entende a proposta desse encontro. Semana passada, eu já tive o privilégio de falar com a doutora não, eu falei com a Flávia Penido sobre trauma, a gente falou sobre a origem do trauma, explicou como que a gente faz para prevenir trauma e como que a gente faz para lidar com o medo de traumatizar os filhos, que claro que tem que ser uma preocupação fundamental, né, para a gente poder realmente evitar, diminuir muito a incidência dos traumas, porém, não dá para ficar com uma sensação de que a gente pode cobrir tudo da vida deles e impedir que eles tenham traumas na vida e ficar com essa exigência constante e uma sensação de frustração e decepção consigo mesmo e culpa, né? Então, equilibrar um pouco isso para também não achar que você é tão heroína assim, é capaz de resolver tudo na vida deles, tá? Enfim, assistam a reprise. A reprise, quem entra no grupo dos surtos, tem um link lá na descrição do grupo e a gente vai mandar também mais à tarde. Tem uma playlist lá para vocês verem pelo YouTube, que é fácil de acessar. Então, vejam lá o link na descrição do grupo. Depois eu falei com a Isa Andrade, maravilhosa também, sobre violências invisíveis na infância. Super vale a pena rever. É uma live que dói um pouquinho, porque a gente descobre que está promovendo um monte de coisa sem querer com os filhos, fazendo um monte de coisa que machuca a autoestima deles, que afasta eles da gente, que faz eles se sentirem desconectados, não vistos, enfim, tem um monte de coisa lá para vocês estudarem, conhecerem, para entender o que vocês estão promovendo e o que vocês têm que mudar. Entendeu? Porque só assim que a gente garante conexão com os filhos e respeito aos nossos filhos e permitir que eles sejam quem eles vieram ser, pelo amor de Deus. Hoje a gente está com essa presença maravilhosa da Ju, que é vocês vão ver, uma pessoa assim incrível, um coração enorme, que eu tenho a gratidão assim e o privilégio de ter descoberto logo no comecinho da minha jornada como mãe, né, quando eu engravidei, que foi em 2015 que eu tive a Nara.
Minha filha tá com 9 anos agora. E eu já seguia a Ju, assim, na época tinha só Facebook. Eu nem tinha ainda perfil aqui, só tinha no Facebook. E ela tinha um perfil lá de disciplina positiva. Depois a gente foi mudando, né? Foi saindo um pouco de ficar tão na disciplina positiva, mas enfim. Naquela época eu já tive conversas com ela por privado, que foram inspiradoras, maravilhosas. Já pude sentir o poder dessa mulher, que é pediatra, que é educadora parental, que é professora, e foi minha professora, graças a Deus, na certificação que eu fiz na Escola de Educação Positiva, em atuação consciente e atuação consciente para adolescentes. Ou seja, por que eu trago ela aqui sempre? Ela é mãe de 3, tem 2 adolescentes em casa, tá? Porque ela tem esse olhar incrível a respeito da infância, mas ela é também uma defensora dos adolescentes. Ela tem, assim, uma motivação, assim, uma missão de vida para trazer a perspectiva do adolescente. E é fundamental isso para a gente poder entender o que está acontecendo com eles, parar de ficar julgando tanto, parar de ter medo, saber o que tem que fazer lá na infância para não deixar a relação com eles desconectar, para que eles não se afastem da gente, para que eles confiem na gente. Enfim, vai ter um monte de coisa que vocês vão ouvir aqui hoje que vai assim, antes e depois na vida, tá? Amanhã eu vou falar com a doutora Pri Xavier sobre como acalmar meu filho se eu tô surtando, sabe? Esse BO que a gente tem aí, o que eu faço se eu não sei me autorregular e estão falando que eu tenho que corregular a criança, que é isso? Impossível! Aí também gera culpa, gera desespero, não sei fazer. Claro, não fomos ensinados, tá? Não é culpa de vocês. A gente vai falar disso, vai mostrar alguns caminhos. Então, venham se você tem dificuldade de surtar com seus filhos. Quem aqui não tem, levanta a mão quem tem. Coloca aí algum tipo de marcação aí. Eu tenho dificuldade. Impossível não ter, né? Só se nasceu em outro planeta. Me conta depois o segredo. O que aconteceu? Que quem eram seus pais. Mas na semana que vem começa os Surtos Maternos, que é a série gratuita que eu faço. Essa vai ser a 7ª edição. E aí, né, vai ter aula de segunda a quinta, todos os dias às 9 da manhã, tá? Então já marquem na agenda, entre nos Surtos, quem ainda não entrou, digita Surtos. E aí lá eu vou falar sobre o quê? Criança interior, tá? Que é um dos temas que eu abordo muito aqui na página, para vocês entenderem a relação que ela tem com a forma de vocês educarem os filhos. É ela que te faz surtar. E eu vou explicar por quê nessa série. E o que você tem que fazer para conseguir praticar a criação consciente, a educação positiva, sem cair na permissividade, mas de uma forma que não seja arrastada, se esforçando e conseguindo efetivamente. Ou seja, trabalhando as dores dessa criança, aprendendo a maternar ela. Lá eu vou te explicar por que isso acontece. E o intuito da série é que vocês possam ter esse conhecimento, pelo amor de Deus, para entenderem que vocês precisam sim mexer na criança interior de vocês, estudar coisas sobre a infância para poder ser o pai que seus filhos precisam que vocês sejam. E também dar uma degustação nessa série para a minha mentoria Maternar na Criança, que serve para mães de filhos de qualquer idade, que eu estou abrindo agora as vagas para a turma desse ano, tá? Provavelmente vai ser a última turma que vai ter, porque eu vou reformular, vou fazer outras coisas, estou com outras ideias na cabeça. Então, se você tem interesse em participar da minha mentoria, fica na série dos Surtos Maternos para entender como que ela é, com a degustação que eu vou dar lá. Ou se você já tem clareza que você tem vontade, porque já me conhece, já está acostumado, ou já está, tipo, querendo entrar, saiba que eu estou com a pré-venda aberta, para inscrição aberta. Então, você pode entrar na lista da minha mentoria ou me acionar pelo direct, se não encontrar aí o jeito de falar comigo. Enfim, me avisa, mas escreve lista, quem tiver interesse, porque eu tô pegando pessoas que estão entrando na lista de espera, já explicando o que é a mentoria e já fazendo algumas inscrições. E nesse momento eu tô com 30% das vagas completas, tá? Então, assim, como ainda faltam vários dias para abrir carrinho no dia 12 de abril, se você quiser garantir sua entrada com condições especiais, com desconto maior e tudo mais, entra na lista de espera. É só escrever lista que vocês recebem o link da lista ou cantomaternar.com/lista. Olha que fácil. Ou fala comigo pelo direct, tá bom? Mas é isso, esse é o intuito e agora eu quero realmente que a gente possa ter a ilustre participação dessa convidada maravilhosa para a gente poder tentar revelar para vocês, o tema da live eu tive que apagar porque eu mudei de vídeo, mas meu filho adolescente mudou, socorro, o que eu faço? E a gente sabe, né, Ju, que uma das dores maiores das mães que têm filhos adolescentes é se deparar com, de repente, uma mudança de comportamento brusca, né? Tipo, o que aconteceu com meu filho, que era bonzinho, de repente ficou rebelde. Ou que ficava comigo e de repente se enfurna no quarto, não sai de lá, não quer saber de mim.
E algumas vezes, né, Ju, alguns desses comportamentos que incomodam, de repente, querer sair com os amigos e ter mais, assim, digamos, prioridade, dar mais prioridade para os amigos do que para os pais, pode tocar na nossa ferida de rejeição, pode ser uma coisa difícil da gente entender, porque tem que viver aí um luto de, ai, antes era agarradinho, agora já não tem tanto interesse e tal. Algumas coisas são esperadas e são naturais, porém outras a gente sabe que não é exatamente uma coisa natural, saudável, que realmente tem motivos para a gente se preocupar. E alguns pais julgam, achando que olha só o que ele está fazendo, nada a ver, está se cortando, isso aí é moda, por exemplo, né? Ou então, tipo, tá fazendo isso porque decidiu que quer se rebelar, como se não tivesse motivo, isso é fase, é assim mesmo, tem que aceitar, tem que esperar passar, socorro. Quantos de nós não tem medo, né, da fase porque lembra da própria experiência da adolescência? Falei, meu Deus, agora vai chegar aquela fase que não tem nem controle, não tem o que fazer. Mas, no fundo, tem muita coisa para a gente entender disso para poder saber por que acontece e o que realmente é preocupante, né, Ju? Quer falar um pouquinho? Eu não estou te vendo. Quero. Primeiro eu quero te dizer como eu tô. Eu acho que é respeitoso, né? Meu cabelo tá na altura dos ombros, né? Eu tenho, para as pessoas que também não estão me vendo, eu tenho mais de 50. Tô com uma blusa branca, tá? Com brincos, com batom cor de pele, nude, né? Que a gente fala. Então, e tô aqui nessa live hoje com você, Maíra, que eu amo. Eu sempre me emociono e é uma pena você não me ver, porque a gente se conecta através do olhar, do tom de voz também, e eu queria te trazer para esse lugar que hoje estou. Então, eu estou aqui hoje para trazer esperança. Você descreveu as lives de antes, e hoje a minha função aqui é trazer esperança, sim, trazer a perspectiva do adolescente, que eu não esqueço nunca, mas trazer também a perspectiva de nós mulheres, falhas, imperfeitas, que erramos muitas vezes, mas que estamos em busca de errar cada vez menos, de acertar cada vez mais, né? Eu queria trazer um pouco de esperança para essas mães que já estão passando por uma infância que talvez não tenham tido consciência de muitas coisas que fizeram, porque a gente faz o melhor que pode com a consciência que tem, e que estão aí começando a entrar numa adolescência um pouco difícil. Difícil no sentido difícil de estar conectada, difícil de estar junto, difícil de ser ouvida. E o quanto é difícil para nós escutarmos que os nossos filhos não nos escutam porque nós nunca os escutamos, né? Então a gente sabe que isso é uma verdade, mas a gente também sabe que tudo que a gente fez foi o melhor que a gente podia naquele tempo. Então, eu quero hoje trazer um pouco de esperança nessa live com tudo que foi dito. E sim, não vamos conseguir ser perfeitas nunca. Estamos sempre em transformação. A gente precisa sair desse lugar de autocrítica, se autoperdoar, né? Fazer com que, pelo menos em algum momento, e os surtos maternos vai trazer isso, né, Maíra? Que a gente possa se maternar, que a gente possa se olhar, que a gente possa olhar para a gente com um pouco mais de admiração, né? Pelo que a gente conseguiu fazer. E Isso. pelo que a gente consegue. Então, a live hoje é muito sobre essa esperança de que a gente tem essa oportunidade com os nossos filhos adolescentes de começar do zero. É como se eles estivessem nascendo agora. A adolescência é um renascimento, é uma segunda oportunidade para eles e para nós, pais. Sim, a adolescência é um resultado da infância vivida. E às vezes aquilo que eu acho que proporcionei para o meu filho não foi o que ele sentiu lá atrás. E ele vai revelar isso em todos os comportamentos deles. Os comportamentos deles não é sobre não nos amar mais, não nos querer mais. É sobre dores que ficaram registradas durante toda uma infância. Essas mesmas dores que também temos registradas no nosso corpo, mas que podemos, através dessa consciência, nesses nossos despertares, estarmos mais conscientes de que temos um cérebro já maduro. Então, que quando eles reagem, quando eles se isolam, quando eles se automutilam, quando eles tentam suicídio, quando eles abusam de droga, na verdade, é um pedido de socorro. É um pedido para que mãe, pai, pai, me vejam, me sintam. Eu preciso também acessar esse sentir em mim para que eu libere eles, para que sintam também. Eu preciso acessar a minha vulnerabilidade, os meus erros, para que eles possam também errar e acessar os erros deles. Nenhum filho adolescente quer mãe perfeita e pai perfeito.
mas eles querem sim mães e pais dispostos a enxergar os erros. Então, a live de hoje, eu quero te agradecer sempre o carinho, o respeito, a vontade de me ter aqui junto, né? Essa coisa da gente não poder se ver, mas eu espero que o meu tom de voz esteja comunicando para você o tanto que eu estou feliz de estar aqui, né? O tanto que me sinto feliz de falar dessa fase tão potente, tão linda, mas que está doente, né? Essa fase que está adoecida. Estamos adoecidos, adoecemos nossos filhos, e o que vamos fazer com isso a partir de agora? Essa é a grande pergunta, tá? E eu vou dar um presente também, eu não te falei isso, viu? Eu vou dar um presente, você vai dar para todas as pessoas que entrarem lá no Surtos ou na sua mentoria, que é o meu livro de adolescência, tá? Oh, que Vou linda! liberar, vou liberar gratuito, é um livro meu e da Mel. Não conversei com a Mel antes, mas está tudo perfeito. Eu vou te É que a dar gente fica para quem você quiser. tão... Ai, desculpa. Perfeito, linda, obrigada. A gente fica tão comprometida com isso de trazer essa informação, sabe? Porque dói tanto a gente ver que muito do que a gente não consegue entregar vem também desse desconhecimento, né? Tem uma parte que é das nossas feridas, mas tem uma parte que é simplesmente a pessoa não tem conhecimento, né? Das fases, né? Do que a pessoa pode entregar naquela etapa, do que ela está querendo comunicar com um comportamento que é desafiador. E se a gente não sabe decifrar isso, quando a gente sabe, né, a gente poupa tantas vidas, a gente limpa tanta coisa, já economiza tanto, né, de possibilidade de trauma, enfim, muito obrigada mesmo. Ju, fica tranquila, que eu tô sentindo aí a tua energia. Na verdade, eu já chorei com seus áudios hoje cedo, que a gente trocou antes da live, ou seja, não é só pela imagem, né, eu consigo te sentir e conectar com você e sentir sua sensibilidade. Sei que você está num momento também desafiador aí, por isso agradeço também que você esteja aqui, porque mexe, coisas que acontecem com a gente, às vezes mexe com a gente, e é difícil a gente estar aqui também num espaço aberto, né, com muitas pessoas e tal. Mas, assim, a sua fala mexeu, porque é realmente desde esse lugar, viu, gente? A gente quer muito que vocês aprendam ou consigam honrar a mãe que vocês foram e a mãe que vocês são. Isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da mentoria, porque essa culpa que a gente vive, também, inclusive, é de um padrão que a gente traz da infância, né, Ju? A gente aprende a se sentir inadequada, errada, tipo assim, não é aceitável a gente tolerar os erros, né? A gente aceitar os erros, a gente ter erros, a gente errar, a gente ser humano. É isso que a educação tradicional faz com a gente. Então, se a gente foi criada numa lógica punitiva, onde cada vez que a gente falhava, os nossos pais davam a entender que, tipo assim, fora de cogitação, que isso? Tinha o quê? Punição, tinha aquele olhar, ai, não acredito, às vezes a criança era ignorada, criticada, julgada, a gente passou por muitos tipos de tratamento que deram a entender que nós não temos o direito de ter a nossa humanidade aflorando, né? Não pode errar, não tem como errar. E aí a gente comprou essa ideia de que ser humano é inconcebível, você tem que ser um robozinho, você tem que ser perfeito, você tem que estar sempre acertando. Nessas, o que gera? Fora a coisa dos pais, muitas vezes, usarem algum tipo de chantagem emocional e deixarem claro que, assim, porque você está fazendo desse jeito, você que não consegue acertar sempre, olha como eu fico, o meu estado. Então, a criança, o que ela aprende? Eu sou responsável pela emoção dos meus pais. Quando eles estão mal, a culpa é minha. E é muito difícil crescer e não se sentir responsável pelos outros, pelo mal-estar do outro, entendeu? Essa culpa a gente aprende como padrão. Toda vez que eu falho, eu tenho que me sentir culpado. Toda vez que eu faço alguém se sentir mal, eu faço alguém se sentir mal, na verdade não sou eu, tá? Tipo, isso é uma pegadinha, isso é uma interpretação equivocada das pessoas, mas a gente aprendeu, então a gente acredita que sim, eu sou responsável pelo mal-estar do outro. Não sou, mas eu acho que sim. Então, tem muita culpa, né? Segue, né, com esse padrão de maltrato, né, de Isso. punição, de punição mesmo, de autocrítica, porque fomos criticados, a gente segue com esse padrão. É o nosso guia ali interior, né, que é autocrítico, que é punitivo. Isso é da educação tradicional. Na educação tradicional era a gente, quando assumia os nossos erros, a gente era punido, né? Às vezes a gente ficava de castigo, às vezes a gente, né, tinha aquela os pais nos ignoravam, fingiam que a gente não existia. Então, essa dor toda que a gente registrou, né, da punição,
da autocrítica continua. E a gente continua se maltratando toda vez que a gente erra. Então, essa autocrítica, essa falta de compaixão com a gente mesmo, essa falta de perdão com a gente mesmo, só manda uma mensagem para os nossos filhos, né? Então, que a gente está ali se sentindo, e eles vão se sentir responsáveis por nos ter causado isso também. Então, a gente vai estar se autoflagelando, se autopunindo, cada vez a gente vai estar pior e mais adoecido, e mais essas crianças e esses adolescentes têm que cuidar de nós, e são impedidos de sentir. O comportamento autolesivo vem muito desse lugar, né, Mar? Desse lugar de que eu não posso, não tem espaço para o meu sentir. Eu não aprendi a sentir, porque meus pais também não sentiam. Então, eu hoje entendo perfeitamente que a única forma da gente liberar os nossos filhos para viverem como vieram, viverem em potência máxima, né, de esplendor, de generosidade, de amorosidade, é a gente acessando isso em nós primeiro. Né? A gente precisa acessar isso em nós. A gente precisa também utilizar os nossos filhos. Eu falo muito com as mães de adolescentes que utilizem dos comportamentos desses adolescentes como bússolas na sua vida. Eles estão, na verdade, ainda ali na sua casa, te convidando para o sentir, te convidando para a vida, te convidando para o amor, te convidando para a generosidade. Eles te dão o tempo inteiro chances, só que a gente interpreta como rispidez, como maltrato, como egoísmo, Falta de como educação. falta de educação, como tudo, como grosseria. Por quê? A gente ainda vai para esse lugar infantil quando os nossos filhos não correspondem às nossas expectativas. Quando a gente vira a chavinha de entender que esse comportamento é um chamado, é um convite para uma vida que é uma vida que precisa ser vivida, que é uma vida real de potência mesmo, de amor, de generosidade, porque somos assim. Temos isso dentro de nós. E entender que o segundo nascimento é tudo isso. Muitos dos nossos adolescentes estão chegando na adolescência já muito apagados, né, Maíra? Muito apagados. Então, isso é uma preocupação, porque eles muitas vezes já estão com anestesias. A tela é uma baita de uma anestesia, que funciona como uma droga aí, né? Então, eu fico ali o tempo inteiro na rede social, fugindo ali do sentir também. Então, quando eu tomo essa rede social do meu filho, que é o lugar que ele aprendeu ali a ter um mínimo de convivência, né? Então, a gente muitas vezes nem sabe o que eles estão fazendo lá, mas é um lugar que eles encontram para anestesiar e a gente tira sem dar para eles o que eles precisam, né? Lógico que eles vão brigar conosco, é lógico que eles vão se aborrecer conosco. É claro, porque eu não ensinei para esse filho a se relacionar. Ele só sabe se relacionar através da tela. Então, eu vejo os seus vídeos e fico sempre muito maravilhada com o que você traz, da forma que você traz, porque é uma didática que conecta, né, Maíra? É uma didática que conecta, porque apesar de você trazer situações reais do dia a dia, de todo mundo, você coloca já uma explicação, né? Baseada em ciência, baseada aí nos seus processos de autoconhecimento, de criança interior. E isso conecta com as pessoas. Em vez das pessoas reagirem ao que você fala, lógico que tem gente que reage, né, Maíra? Porque a gente lida com a dor do ser humano. Mas a maioria dos seus seguidores, eu sempre vejo que estão ali validando o que você traz, porque já passaram por isso também. Então, eu acabei me perdendo assim do que eu estava falando, mas eu ia falar do comportamento autolesivo que vem desse lugar do não sentir, né? Então, se você quiser trazer aí para mim as perguntas dos seus seguidores, eu sei que eles mandaram muitas perguntas, principalmente depois daquele post seu do Hugo, né? Do Geração do Quarto, né? Que acessou dores de muitas pessoas. Então, se você quiser me perguntar, estou aqui. Não, então, tiveram algumas questões, por exemplo, de adolescente que só quer ficar no computador, que é muito tímido, o que pode fazer, ou então uma mãe falando que a filha não gosta de contato físico, quer dizer, a filha gosta de contato físico, mas ela não, isso deve ser uma dor muito difícil, né? Tipo, eu não estou disponível, eu não me sinto disponível, não me sinto à vontade com o toque da outra pessoa, e a minha filha exige isso, ela tem 16 Deixa anos, eu a falar menina. dois primeiro, tá? Porque estão relacionados até.
Então, gente, a gente precisa entender que a geração do quarto, ela é definida como muitas horas mesmo no quarto. Aquele adolescente que almoça no quarto, janta no quarto, faz tudo no quarto, passa mais de 8 horas ali. Então, vai para a escola e depois passa mais de 8 horas no quarto. Então, que não convive com a família. Porque essa coisa de ir para o quarto é do adolescente. É normal do adolescente querer estar ali no mundo dele também, muitas vezes sozinho, refletindo. Eles não estão só fazendo coisa errada dentro do quarto, né? Isso é a primeira coisa. Eles estão refletindo, eles estão pensando, eles estão dialogando com eles mesmos. Muitos dos meus pacientes estão fazendo escrita, né? É lógico que precisa de uma mãe que já está nesse trabalho de consciência, mas muitos já estão nesse lugar. O adolescente que está o tempo inteiro dentro do quarto, muitas vezes ele está se relacionando só na rede social, porque nós somos seres humanos que precisamos de relacionar. Então, essa chamada da adolescência realmente para se buscar uma identidade, buscar quem eu sou, qual grupo me representa, campos de pertencimento, se ele não encontrou isso dentro da casa dele, nunca, e se ele não encontrou isso no ambiente de conexão, ele vai buscar ali dentro, na tela mesmo, nos grupos na tela. Quem ensina a criança a se relacionar para virar um adolescente que vai se relacionar somos nós. E nós não estamos nos relacionando nem com a gente mesmo. E isso sim é resultado de trauma, né? A gente tem essa dificuldade de ouvir o outro, de estar com o outro em presença plena, de sentir o que o outro sente. E a criança nos convida a isso o tempo inteiro. Então, esse filho que hoje está dentro do quarto, ele, na verdade, ele cansou de te convidar. Do jeitinho dele, né? Chamando para brincar, chamando para estar ali no chão, estando na tela também, porque muitas vezes a gente deu tela para os nossos filhos desde muito pequenos, e ali só na tela o tempo inteiro, com um comportamento já compulsivo, já dando sinais, mãe, você não está me convidando para sair, você não está me convidando para relacionar. Então, esse resultado que a gente vê na adolescência, desse realmente vazio, né? Então, eu não tive aqui as minhas necessidades atendidas. No renascimento, aos 14 anos, eu de novo estou mostrando esses vazios e mostro esses vazios de várias formas, ficando dentro do quarto, só me relacionando na internet, buscando, como essa mãe diz aí, esse contato físico, né? Olha que lindo, essa menina ainda busca esse contato físico na mãe, né? Porque é claro que uma hora pode virar uma genitalidade desenfreada. Nós vamos chegar nisso. Então eu tenho carência de afeto, de toque, e essa mãe traumatizada que não gosta de toque, muitas de nós não sabemos que isso é trauma, né? O não gostar de toque, gente, é trauma. É porque a gente não teve isso também dos nossos cuidadores. Então a gente aprendeu também que a gente só era tocada e acarinhada quando a gente era uma menininha boazinha, obediente, boa. Então a gente estava sempre atendendo a expectativa do adulto para ser minimamente vista e tocada, né? Algumas de nós, outras foram para a rebeldia, para num grito de socorro já falar assim: você não me vê, você não me escuta, você não me olha, você não me sente, então eu vou fazer isso. Né? Então, não pensado, não articulado, mas um corpo já estressado, um corpo já sentindo esse ambiente hostil e perigoso, reagindo, né? Da forma que sabe. A gente tem que entender que a criança não manipula, né? A criança não tem essa capacidade de manipular. Então, todos os comportamentos que desafiam o adulto diz sobre como essa criança se sente no ambiente. E quando a gente muda esse olhar, a gente muda tudo, né? O quanto esses adolescentes estão chegando, essas crianças chegam na adolescência sem nenhuma capacidade de encontrar com o outro, porque não sabem como fazer e como a gente pode fazer por eles. Eu escrevi aqui uma coisa que eu não posso deixar de dizer nessa live. E se a gente começasse literalmente do zero? E se a gente começasse literalmente sem medo de se entregar? E se a gente começasse se entregando completamente, sem nenhuma amarra, né? Sem nenhum medo de estar dando amor demais, de estar mimando. Se a gente começasse ali a atender necessidades genuínas. E por que não dizer atender sim desejos dos nossos filhos? Para que a gente comece de alguma forma a se conectar com eles. Né? Isso não quer dizer não dar limites, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com falhei, não fiz o que eu podia ter feito para estar conectado com ele hoje, porque a criança que está conectada, o adolescente que está conectado com os pais, gente, ele coopera o tempo todo. Então, ele colabora o tempo todo.
claro com as particularidades do adolescente. Então, quando a mãe me diz aí, eu li um relato lá também, que você falou do egoísmo, né? Ela é egoísta, ela não pensa nos outros, ela não move uma palha. Só Aí ela faz as coisas quando eu imploro, ainda faz com cara feia. Mas aí ela conta da imensa dor dela, né? De uma mãe que dizia que preferia que ela morresse, né? Então, como que uma mãe chega nessa vida para ser mãe, nunca tendo recebido amor, nunca tendo recebido esse olhar? Então, ela teve o tempo inteiro ser essa pessoa que dava tudo para os outros, que era sempre boazinha, que sempre movia mundos e fundos para ajudar o outro. Aí ela tem uma filha que convida ela, Exato. através de um comportamento de não, eu vou fazer o que eu quero. Mãe, era isso que você devia ter feito lá atrás. Era isso que você devia ter feito, olhado para você primeiro, atender às suas necessidades. Porque, Maíra, por mais que as pessoas... mas isso é egoísmo. Não. Egoísmo é quando eu faço tudo para o outro, depois adoeço, estou numa cama, e aí ninguém olha para mim e eu me aterro ali e fico ali cada vez pior, deprimida, porque ninguém olha para mim, porque eu sempre fiz para o outro com o objetivo de que algum dia olhassem para mim. E esse não é o movimento do ser humano. O movimento do ser humano, ele é generoso. Então eu dou sem esperar nada em troca. Eu dou para o meu filho sem esperar que um dia ele faça continência para mim. Que pena que você não está me vendo, que eu estou fazendo a continência. Que ele não me idolatre, não me coloque no pedestal, porque nós não podemos ocupar um lugar de pedestal que nós nunca vamos realmente conseguir corresponder. Então, nessa live eu queria muito trazer isso, assim, porque eu acho que combina muito com os surtos maternos e combina muito com o que você traz para elas, né, de grandioso da criança interior, que é esse auto-perdão, que é largar essa autocrítica, colocar um aliado ali ao nosso lado, o auto-observador, já falando um pouco do trabalho da Byron Katie também, não sei se você traz aí também nos seus... com certeza na sua mentoria você deve trazer alguma coisa. Na mentoria tem um módulo da Byron Katie. Eu fiz recente, né, aqui em BH, a Shirley veio e ela é uma formada ali da Byron Katie, então tá tudo muito assim, pulsando em mim, Maíra, porque você sempre me falou do The Work e eu passava batido, sabe? Tipo assim, mais uma coisa para eu fazer. E é tão maravilhoso, né? Que me despertou muito, assim, porque eu tenho um autocrítico interno, e você também deve ter, né? E todas nós temos, que me acabava, ele me arrasava o tempo inteiro. A roupa que eu visto, o que eu como, o meu corpo, o meu cabelo, os meus olhos. Gente, eu falo assim, como pode eu ter carregado tanta dor para adultez, né? Eu aqui com 51 anos ainda me maltratando horrores e achando que vou poder dar para os meus filhos algo. Porque nesse maltrato eu só tenho filhos que ficam ali também preocupados comigo. E eu comecei a acordar para isso. Eu não falei, eu tenho 3 filhos, né, gente? Eu tenho um filho de 23, que é o Rafael, um filho de 20, que é o João Pedro, e uma filha de 11, que é a Malu, entrando aí na pré-adolescência, né? Estando na pré-adolescência. E meu filho do meio, por exemplo, que eu pouco estive com ele, então eu fui dessas mães que errou muito, né? Se você perguntar de erro, eu tenho trilhões para te dizer, e acertos eu tenho, olha a autocrítica, né? E acertos, meu marido me chama um pouquinho, né? Eu tenho tantos outros, né? Eu tenho muitos acertos também, mas tenho muitos erros. E eu vejo um movimento lindo do meu filho do meio, que ele é o que mais me convida para refletir, né? O mais velho era o obediente, e agora está aí curando também seus traumas. O João, ele me escreveu uma carta maravilhosa, sabe? Ele tirou uma parte daquela série This Is Us, da Kate falando com a mãe, com a Rebeca, que ela fala assim, do amor incondicional, né? Ele fala assim, que a mãe tem que estar sempre ali, né? Com o amor incondicional para dar para o filho. E ele fala, mãe, eu desejo para todas as pessoas do mundo o amor incondicional que você me dá, né? Eu queria que todos os adolescentes, todos os jovens tivessem essa experiência do amor incondicional. E no final, Maíra, então isso eu tô contando da coisa boa, tá, gente? E no final, o que é um padrão mesmo, ele fala, e desculpa por não poder ser o filho que eu queria ser sempre. Então, olha como, mesmo eu acertando em alguns pontos, eu ainda passo essa imagem de uma mãe
coitadinha, né? Ah, mas você me responde, você bate a porta, porque é isso que acontece. Mas às vezes eu não falo mais para ele. Mas ele sabe como eu fico pelo meu olhar, né? Então, quando ele me dá uma resposta ríspida, né? Ele ainda faz isso, mas reflexo desse corpinho que sofreu muitas coisas. João Pedro tem muitos traumas, né? Ju, super entendo essa sua dor e me reconheço nela. Graças a Deus eu fiquei trabalhando muito isso, porque assim, eu sou muito perfeccionista, né, gente? Quem aqui me conhece há pouco tempo, vou contar um pouquinho. Eu fui a filha boazinha, a filha obediente, a filha certinha, responsável, que dava conta de tudo, que não dava trabalho. Olha só que delícia ter essa criança, né? Que é meio fácil de lidar. E por conta disso, eu desenvolvi um perfeccionismo muito forte de ficar me cobrando muito e tal. E quando eu tive a Nara, há 9 anos atrás, eu lembro que, assim, eu me deparei com a educação positiva, ainda não tinha esse nome para mim, né? Eu falava mais, era parentalidade consciente, assim. Carlos Gonçalves, Laura Gutmann, comecei a, na gravidez, ter contato com isso sem querer, que uma amiga me apresentou, comunicação não violenta, e aí me veio um desespero, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso me curar de mim, deixar de ser perebenta, emocionalmente falando, para poder preservar minha filha, eu não posso fazer nada de errado com ela, né? E aí, eu fiquei numa busca que, na época, eu não percebi que eu estava buscando um perfeccionismo materno, né? A mãe idealizada, a mãe que faz tudo certinho. Fiquei com aquele empenho, assim, vou ter que dar o peito até ela dizer não. Vou ficar com ela o máximo de tempo possível, preservando ela de ir para a escola, porque a escola é um lugar que não é adequado para criança. Sei lá, tudo que eu ficava lendo, eu tinha que seguir meio que a risca, né? Então, vinha aquela pressão interna constante. E quando eu começava a ver na minha filha reflexos de coisas minhas que eu achava que não podia, pelo amor de Deus. Gente, vai ter aquela culpa, aquele desespero, essa autocobrança horrível. E aí, demorou muito tempo para eu conseguir fazer as pazes com a minha humanidade e entender que, tipo, meu, tá tudo certo. Você tem o direito de ser imperfeita, você não tem que, inclusive, buscar essa perfeição, porque não é bom nem para você nem para ela. Né? Tipo, os filhos, não é que eles não precisam de pais perfeitos, eles não devem ter pais perfeitos, porque pais perfeitos pressionam a criança a, de novo, não ter direito de errar. E aí ela fica com aquela angústia de que, cara, qualquer coisinha que eu fizer de errado, eu vou decepcionar meus pais, eu vou provocar a ira deles, eu vou ser castigada, eu vou ser punida, eu vou ser rejeitada, sei lá, ignorada, vai ter alguma represália. E ela corre o risco de ficar pisando em ovos, sempre achando que tudo que ela faz não é suficiente, não é bom o suficiente, olha só, e aí não tem descanso, né, não tem direito a relaxar, porque tem que sempre fazer da melhor forma, nunca chegou lá na frente, né? Tipo, tem que ser sempre perfeito, ou é inaceitável, só que não existe, né? Então, quando a gente começa... Essa, para mim, foi uma grande virada, assim, que eu tive, porque eu lembro que eu falava assim, até o amor por si mesmo, né? Tipo, eu tenho que aprender a me amar incondicionalmente. E parece que, assim, eu só vou conseguir estar bem quando eu aprender a me amar incondicionalmente. Até isso é uma exigência. Todas as exigências são opressoras, entendeu? Então eu comecei a entender que o que eu tinha que fazer era honrar quem eu era e lidar com aquilo que eu tinha. Então, a minha codependência, por exemplo, que é outro tema que eu tenho dentro da mentoria, né? Eu sabia que ela me limitava, que ela me atrapalhava em N mil aspectos. Aí eu falava, nossa, eu preciso trabalhar minha codependência para deixar de ser codependente. Aí depois eu entendia que não, que eu tinha que aprender a lidar com ela para não deixar ela me dominar. É diferente. E quando eu vi a Nara com aquela preocupação de prestar atenção no meu cuidado, que é o traço da codependência. Então, eu quero salvar você, mamãe, da sua dor. Eu tô preocupada com você. Tipo assim, dane-se a Nara, não tem problema eu, entendeu? Eu me viro. A minha preocupação mesmo é com você. Claro que às vezes, assim, era só ela tá querendo me acolher no momento que ela me via doída, mas eu já tinha aquele medo de tô fazendo a minha filha virar codependente, socorro, coitada da minha filha. Ai, eu tenho que me trabalhar mais para tirar, arrancar a codependência de mim para parar de repassar para ela. Aí eu falava, pera, calma, ela é minha filha. Tipo assim, não é à toa que ela veio pra mim, entendeu? Tá tudo bem ela ter traços de codependência. É aquela coisa assim, tipo, pra mim foi muito mais forte. Eu me trabalhando, pra ela a influência vai ser menor, mas não dá pra ela ser outra pessoa, ser completamente diferente de quem eu sou. E tá tudo bem ir pro mundo sendo codependente, entendeu? Não tem só aspectos negativos, tem força que você tira disso. O meu trabalho sai disso. Porque aquela pessoa, assim, resumidamente falando, para quem nunca ouviu falar, vou falar de um jeito bem raso, assim, é uma pessoa que é viciada em cuidado, né? Cuidados demais. Ela ficou tão preocupada em tentar salvar os adultos da casa, geralmente são os adultos, tinha, sei lá, viveu num ambiente
onde os pais estavam brigando demais, ou tinha alguém com depressão, alguém com alcoolismo, violência doméstica, problemas de grana, não sei. No meu caso era mais problema de grana. Eu pescava que meus pais estavam sempre estressados, com coisas, com preocupações deles e tal. Percebia que existia uma indisponibilidade para eles me atenderem, né? Tipo, eles não estão lá para mim. Mas mais do que isso, que seria a criança boazinha que não quer dar trabalho, que entra nesse lugar e já se ajusta, se adapta e vai meio que tenta corresponder à expectativa dos pais, entregando o quê? Tranquilidade. Eu não vou ficar falando dos meus BOs, né, para os meus pais, não vou trazer as minhas necessidades de atenção, não vou expressar aquilo que é importante para mim, porque eu percebo que eles não dão conta e eu quero ser amada, vista, aprovada, né? Eu quero encaixar, eu quero pertencer a essa família. Então, se for preciso que eu seja a criança boazinha, que não incomoda, eu vou ser. A criança boazinha, o problema é esse. Ela é fácil para o adulto de lidar, porém ela está o quê? Se treinando a não expressar as necessidades dela e mais do que isso, com esse treino, ela se desconecta das próprias necessidades. Então é muito fácil virar um adulto que não se conhece, que não acessa as próprias necessidades e por conta disso não atende, né? Mas que assim, o que você gosta? Sei lá, tanto faz, não sei. Se for falar a verdade, não tem muita ideia. Aí não sabe se defender, não sabe lutar por si, não sabe colocar limite no outro, porque aprendeu a ficar meio que sempre atender a expectativa do outro, né? Agora, a criança codependente, para além disso, ela se preocupa em cuidar desse adulto que está com problema. Então, não é só que ela fica querendo preservar ele, ela fica querendo salvar ele. Ai, meu pai tem alcoolismo, minha mãe fica desajustada. Nossa, eu vou tentar convencer meu pai a não beber tanto. Eu vou tentar amenizar a briga deles. Eu vou tentar falar para minha mãe fazer uma terapia para cuidar da depressão dela, entendeu? Tipo, eu vou ficar querendo cuidar de repente, resolver os problemas que eles têm com o imposto no telefone para poder não sei o que lá. Ou seja, eu me envolvo e muitas vezes eu inverto o papel, né? Tipo, eu tô me adultizando e invertendo o papel, sendo cuidadora quando eu deveria ser cuidada, entendeu? Então, você vai para a vida adulta com esse traço. Aí, quando você descobre que você tem isso, no meu caso, eu descobri logo depois que eu me separei do pai da Nara, falei, cara, isso explica tanta coisa, inclusive as discussões que a gente tinha, porque eu queria salvar ele. Na minha versão, ele precisava ser salvado por mim, né? Ele nem sabe, coitado. Faz 4 anos, isso nunca contei essa história pra ele. Mas assim, eu saquei muita coisa, eu conto na mentoria com mais detalhes aqui, para não ficar, para ser mais discreta, né? Enfim. Mas quando eu comecei a ver essas coisas na Nara, eu ficava desesperada. E depois eu entendi que não, porque tem um lado bonito também, né, Flor? Assim, por mais que seja doloroso e não é o ideal a gente passar por um monte de perrengues na vida, aquilo que traz as feridas também traz a força se a gente consegue entender o que a gente traz daquilo, né? Então, quando eu fui entender, né, nossa, a minha codependência, obviamente que não é um cenário adequado para a criança ter que ficar cuidando do pai e da mãe, né? No caso, meu pai é alcoólico, depressivo, minha mãe, a que tentava salvar o pai, eu tentando preservar a vida dos dois e tal, não sei o que lá. Antes eu não falava disso abertamente, mas agora meu pai faleceu no ano passado, então, tipo, mais fácil de eu poder trazer os detalhes. Mas quando eu olhava para isso com aquele desespero, quando eu descobri, né, tipo, eu tive um desespero, eu falei, gente, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser a pessoa que se envolve com os demais, que fica metendo bedelho na vida dos outros, forçando, porque tem um lado manipulador também, que a gente fica querendo realmente trazer a nossa versão, na Byron Katie isso fica muito evidente, a gente quer empurrar a nossa forma de ver e de encarar a vida para o outro, né? A gente fica julgando o outro o tempo todo. Ai, você, na verdade, não sai da depressão porque você não se esforça. É só você fazer um pouquinho isso e aquilo. Por que você não faz um tratamento assim, assim, assado? Parece muito nobre, mas às vezes também é, tipo, invasivo, desrespeitoso. Tô saindo um pouco do tema da adolescência, mas para explicar... Não, eu quero até depois, Maíra, trazer essa criança que você foi, que eu fui também. O que acontece na adolescência com ela normalmente? Porque é o padrão do comportamento autolesivo e da depressão na adolescência. No meu, então, veio como apagamento, porque eu não me atrevia a ser essa pessoa que ia estorvar a vida dos meus pais. Ainda na adolescência, eu não consegui trazer essa recuperação aí do tipo assim, não, chega de ser a criança boazinha, porque acontece isso, né? Quando ela se revela, ela meio que se revolta e fala assim, chega de ter sido controlada, não aguento mais. Mas eu não. Depende da sobrecarga para essa criança, de cuidados, né? Então, um lar muito disfuncional aí, de brigas, de um adulto que necessita mais, porque ou uma mãe deprimida, um pai alcoólatra, essa criança normalmente chega na adolescência, ela parte para o comportamento autolesivo, ou ela vai para a depressão, ou esse apagamento mesmo, ela não vive a adolescência, né? Uhum. E
E esse é um padrão. E às vezes, principalmente os filhos mais velhos, a gente fala, né, que vai seguindo essa coisa do cuida dos pais e cuida dos mais novos também. Olha para os pais o tempo todo e cuida dos mais novos. Então é um padrão, esse filho obediente, bonzinho, que se encaixa, que é ótimo para a escola, que é ótimo para as famílias e que as famílias não enxergam mesmo. São crianças que se tornam invisíveis, porque elas não dão trabalho. Elas não dão trabalho. Elas aliviam o trabalho do adulto, né? Que é exatamente essa mãe aí que hoje chama a filha de egoísta, né? Por quê? Ela ficou a vida inteira se dedicando ao outro. Eu, por exemplo, eu fui para medicina para cuidar do outro. Isso é óbvio. Esse é o padrão do filho que cuidou, do filho que cuidou dos Exato. pais, do filho que cuidou dos irmãos. Ele escolhe normalmente a área médica ali para se dedicar ao outro. De cuidado, Normalmente, né? Cuidado em geral. Desde o cuidado. professor, qualquer pessoa, qualquer coisa assim, eu vou melhorar a vida do outro, né? Com o Isso. meu Na trabalho. verdade, a gente só se sentia amado quando a gente cuidava do outro. Então a gente passou uma vida sobrecarregada, entra numa adolescência apagada e não vive a adolescência, então chega na vida adulta exausto. E aí tem ali uma criança, e muitas vezes a gente tem filho para poder nos nutrir, porque estamos vaziaças de amor, né? Então a gente fica louca para engravidar, mas na expectativa de que esse filho vai, finalmente eu vou receber amor de alguém. E aí chega um filho que demanda amor, então eu tô sempre exausta, tô sempre exaurida, tô ali, não consigo, não saio com essa criança, tô sempre dentro de casa, não consigo fazer nada, não consigo ir pra uma praia, não consigo ir pro clube, não consigo brincar, não consigo fazer nada. Porque eu passei uma vida inteira sozinha, invisível, sem poder sentir, né? E eu falo que o comportamento autolesivo é para a gente trazer aqui bem para a adolescência, que vem geralmente desse padrão de criança que chegou na adolescência ali. Às vezes o comportamento autolesivo começa na infância, né, gente? Arrancando ali o lábio, as casquinhas, arrancando as casquinhas do machucado. E esse comportamento autolesivo não é de todo mal. Ele não é o problema. Ele é o comportamento que nos chama para uma solução. Então, esse comportamento é o que esse jovem encontrou, essa criança encontrou para regular suas emoções. Porque ali naquela casa não há espaço para ela sentir. E quando essa mãe começa a sentir, tudo flui. Quando essa mãe começa a ser falha, quando essa mãe começa a trazer os erros dela, quando ela começa a chorar quando é para chorar, quando ela começa a gritar quando é para gritar. Então é aquela coisa assim, vamos parar de reter essas emoções. Eu não vou gritar com o meu filho, mas eu vou sim, às vezes, gritar e dizer: nossa, tá tudo muito difícil, tá difícil para mim. Então é preciso sentir. Nós estamos numa geração que muitos de nós somos perfeccionistas, mas muitos de nós, e os perfeccionistas também estão se anestesiando no trabalho, no estudo, na tela, né? Todos nós estamos nos anestesiando, né? Nós, principalmente esses filhos bonzinhos, né? E os rebeldes aí tentando também de alguma forma, mas muitos anestesiados. E quando eu estou numa família que todo mundo se anestesia, eu, enquanto criança, vou me anestesiar onde? Ficar arrancando minha casquinha de machucado, porque me anestesia. Eu vou liberar ali opioides endógenos. Então, fisiologicamente falando, eu vou liberar opioides endógenos. Quando eu libero essas substâncias analgésicas no meu corpo, eu sinto um certo alívio da dor física, mas também da dor emocional. E é assim que eu vou seguindo a minha vida até a minha mãe despertar. Você estava falando dessa coisa da gente buscar a perfeição. Gente, quando a ficha caiu dos meus erros, eu passava uma semana sem dormir, chorando, né? Adoeci completamente. Ainda tenho, né? Meu trismo aqui, então eu ainda contraio muito. Eu esqueci, gente. Disfunção temporomandibular. Fico ali apertando os dentes de tanta raiva que foi reprimida na minha vida inteira, Ranjos, né? né? Hã? Os ranjos, né? A mandíbula. Sim, aqui, a minha fechada de boca é totalmente torta, porque e eu quase não percebo, hoje muito menos, mas eu não percebia, não tinha consciência disso. Mas eu me afundei na culpa completamente, não conseguia ver que isso trazia os meus filhos para mais sobrecarga, né? Porque estavam cuidando de uma mãe culpada ali. Então é aquela coisa, e assim, e eu já abracei também essa culpinha que eu sinto de vez em quando, e tá tudo bem, e faz parte de mim, é parte de mim. Eu falo que a idade, e eu porque acessei tudo isso muito tarde, né, Maíra? Eu tô com 51 e eu desejo que vocês, a maioria de vocês aqui tem muito menos que isso, e que bom que vocês estão tendo. Quando você fala aí que você teve sorte de acessar Carlos Gonzalez, né? Olha para você ver que mesmo o universo te dando esse presente, né? Lê aqui,
dependeu da sua interpretação lá naquele momento. Então, você pegou e seguiu a risca, você tinha suas dores e seus traumas, então pegou aquilo ali como uma verdade absoluta e falou, eu preciso amamentar até 10 anos, eu preciso dormir da cama até 30. Então, são verdades, né, que dependem muito de quem está ali recebendo, porque se eu não trabalhei meus traumas, gente, nada vai funcionar. Eu, quando entrei na disciplina positiva, e hoje digo, não é culpa da disciplina positiva, é culpa, talvez, não é culpa de ninguém, mas é a minha interpretação. Eu precisava ser uma mãe perfeita, eu fui uma mãe perfeita. Até o dia que a Malu virou pra mim, virou e falou assim, mamãe, desculpa. Quando ela tinha estourado, tido raiva por alguma coisa que aconteceu, ela veio me pedir desculpa pela raiva dela. Eu falei assim, desculpa a palavra, que porcaria, não vou falar a outra. Que porcaria é essa que eu tô fazendo com a minha filha? Que eu tô fazendo com que ela entenda que não pode errar, que não pode colocar a raiva para fora, que é exatamente o que aconteceu comigo. Então, tentando ser essa mãe perfeita, ela me pedia desculpa tudo que ela fazia de errado. Então, eu não era uma mãe perfeita porcaria nenhuma, né? Porque a gente fica assim, a gente acha que às vezes, né, se eu ficar falando pra minha filha, tá tudo bem, você errar, meu amor, não tem problema nenhum. Mas aí a minha postura é, nossa, não acredito que você fez isso de novo, e ela saca. Tipo, o modelo que ela tem inspiração, desculpa, mãe, tá incoerente? Você pode falar, a frase bonitinha de efeito não vai funcionar. Né? Porque eu não estou vivendo esse processo. Acho que esse é o convite constante que eles fazem quando os comportamentos deles vêm, né? Hoje em dia, eu pego tudo isso com muito mais tranquilidade. Antes era assim, nossa, não acredito que eu estou fazendo errado, olha só o que minha filha está demonstrando. Então, tipo assim, só para fechar também o raciocínio que eu acabei me desviando, quando ela começou a expressar essa codependência, eu, aos poucos, fui aprendendo a achar lindo, no sentido assim, tipo, filho da mamãe, né, tem um pouquinho de codependência, a gente vai ter que olhar para isso. E hoje em dia, o que eu faço com ela quando eu percebo essas coisas, né? Porque tem muita coisa em mim que eu tenho dificuldade. Vamos supor, minha distração, né? Eu acho que devo ter TDAH, eu não tenho certeza, mas nunca fui atrás. Mas assim, eu tenho um lance com distração que é absurdo. Então, quando ela perde coisa, México é um gatilho para mim. Porque, tipo assim, ela tá demonstrando justamente aquilo que eu mais tenho dificuldade de lidar e aceitar em mim. Mas conforme eu vou... Aí, o que eu faço? Olha só, tem uma parte minha que se rejeita porque não aceita a própria distração. Que tem um negócio assim que, Maíra, você não deveria ser essa pessoa. Aí, uma vez que eu identifico isso, eu começo a trabalhar isso na minha criança anterior. Falei, então tem uma lição de casa aí. Porque você não ia estar estressadíssima com a tua filha porque ela esqueceu a mochila. Outro dia ela veio me contar, esqueci a mochila no carro. Fiquei sem lanche, nos 2 lanches da escola. Falei, tadinha. Falei, mamãe, você puxou. Ai, filhota, você puxou a mamãe, né? Puxa, vai ser difícil pra você, pelo jeito. Porque pra mim é difícil. Tipo assim, eu não tenho nem como cobrar, dar bronca nela. Eu não me sinto no direito de dar bronca. Porque, no fundo, o que adianta? É meio que assim, é ser injusta com ela, entendeu? Porque eu sou assim, então ela se inspira. O professor dela veio falar pra mim, ela não é muito boa de organizar as coisas. Eu falei, puxa, então, isso vai ser uma coisa que ela vai ter dificuldade, porque assim, ela não tem o exemplo em casa de mim, ela tem o exemplo do pai na casa dele. Tipo, ele pode ser que cubra um pouco pra ajudar ela a ser um pouco mais ordenada. Agora, eu sou um desastre com isso. Desastres usam muito aqui na Espanha, né? Aí ele deu um pouquinho de risada, eu falei assim, eu tento me trabalhar, mas assim, não posso... Aí eu comecei a rir, falei assim, eu já aceitei que eu sou assim, entendeu? Tipo, por mais que eu faça esforço, eu não avanço muito, eu avanço um pouquinho. Então, assim, eu sei que na vida dela, ela vai ter dificuldade, porque a mamãe dela é assim. Então, quando ela manifesta essas coisas, que eu sei que são coisas que eu deveria prestar atenção, ajudar ela, mas que pra mim também é uma dificuldade, eu falo, filha, essa questão, eu e você, a gente vai ter que enfrentar na vida. Eu sinto muito, mas eu não consigo te entregar muito mais do que eu posso te entregar para te incentivar, te motivar, te treinar, entendeu? O babado. Só que agora eu olho com amorosidade, eu olho amando esse traço dela e aceitando esse traço em mim e amando em mim também. Tá tudo certo, porque eu sou incrível em N coisas, eu não preciso gabaritar todas as provas, como eu acreditava lá atrás. Tá tudo bem eu ser imperfeita, é maravilhoso eu aceitar a minha imperfeição, entendeu? Senão eu fico querendo assim... Tem que ser 10 em tudo. Que é isso? Sai pra lá. Chega dessa pressão. Eu tenho o direito de estar no planeta Terra, habitando essa terra, fazendo aquilo que eu sei de incrível muito bem e aquilo que eu não sei de incrível do jeito que eu consigo fazer. Tentando aprimorar? Sim, mas eu não vou ficar dando tanta energia pra tudo. Entendeu? Tem coisas que eu falo assim, não é prioridade pra mim. Até
porque essa sua autocrítica aí, né, e essa vontade de ser sempre perfeita, né, essa autocrítica interna, acaba fazendo crítica nos outros também. Então, critica. Então, você está quebrando o padrão quando você não critica a sua filha por ela estar assim, ser assim, né, estar assim. Isso. Então, para ela não ter, para não desenvolver essa autocrítica também, que não critique o outro também, que não organiza, né? E eu percebo, assim, que é muito mais gostoso, porque, assim, muitas vezes eu brinco com ela nessas horas. Ao invés de ter a rigidez, né, que a gente usa muito na educação tradicional, a gente fala assim, filha, você tem que ser mais... prestar mais atenção nas coisas, você não pode esquecer. Aí, o que gera? Nossa, eu devo ter muito problema de não conseguir ser essa pessoa, né? Agora, se eu vou lá e falo assim, nossa, filha, nossa, verdade, né? Como é difícil não esquecer as coisas, eu vivia esquecendo. Eu mesmo esqueci a chave do carro, não sei aonde. Aí eu começo a contar as coisas, aí eu dou risada, eu rio de mim, eu rio dela. Vamos tentar fazer diferente da outra vez? A abertura dela é outra. Ela não fica com a autoestima dela abalada, achando que ela é um lixo, que ela é terrível, entendeu? Tipo, esses detalhes, gente, eles podem parecer muito pequenos, mas não são nada pequenos. É uma diferença gritante, porque isso vai construindo a forma como a criança se vê. Então, assim, por que a gente fala que a adolescência é resultado da infância? Quando a gente vai reforçando isso, é porque às vezes a gente não se dá conta que a nossa forma de tentar corrigir os nossos filhos com a melhor das boas intenções, né? Eu vou ficar... Porque geralmente o que acontece? Quando a gente vê um erro constante acontecendo, né? Um comportamento inadequado na educação tradicional, eu tenho que pressionar mais. Ele tem que entender. É melhor ele entender que os atos têm consequências. E aí eu vou abrindo mão de poder usar o castigo, a ameaça, a chantagem, sei lá, às vezes o grito, às vezes eu perco a cabeça e bato na criança. Então, o que ela vai construindo dentro dela? Não posso, estou errada, sou inadequada, tenho um defeito. Ou seja, tipo, tento fazer diferente, não consigo, porque muitas vezes, gente, aquilo que a gente está tentando corrigir não faz sentido. Ó, eu ia guardar esse exemplo para amanhã, mas eu vou usar ele hoje. Mamãe me escreveu agora recentemente, Flor, falando que não tava, que queria ajuda, socorro. A minha filha se recusa a sentar no troninho ou na privada para fazer as necessidades dela. E eu tô ficando impaciente, não aguento mais, tem vezes que eu bato nela, mas não adianta. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, me deu uma dor. Aí eu perguntei que idade que ela tem, só por curiosidade. 3 anos e meio. Aí eu falei assim, claro, tipo, eu entendo que ela tem uma boa intenção, obviamente, né? Tipo, ela não tá fazendo isso para poder, tipo, porque eu não quero mal da minha filha. Mas tem aí muito desconhecimento, né, de tudo em relação à natureza da criança, os ritmos dela, os ritmos biológicos. Não sabe que o desfraude não pode ser guiado pelo adulto. Ou seja, existe muito desconhecimento em primeiro lugar, né? E muita desconexão. Porque, óbvio, que se ela foi tratada desse jeito, ela não sabe, entendeu? Que ela não entende que se ela intervir de uma forma hostil com a criança, piora tudo. Entendeu? A criança não tem como entregar aquilo que ela quer, né? Para começo de conversa, não dá. Ela está com uma expectativa que é desajustada à realidade. E depois, não é intervindo dessa forma que a criança vai entregar. No máximo que vai acontecer é a obediência, se é que ela consegue controlar, né, o troninho, né? Tipo, de sentar e ter controle do esfíncter. Talvez ela realmente não vai conseguir, vai ficar apanhando até amadurecer de alguma forma, mas inclusive ela tá desfavorecendo, né? Porque uma das coisas que a gente precisa para desfraudar é a sensação de segurança. E nesse caso ela tá sendo jogada toda vez para um estado de alerta, né? Socorro, vou apanhar caso eu não faça daquele jeito. A associação que ela vai ter em relação à desfraude vai ser assim, difícil que não seja traumatizante. Aí eu passei para ela o e-book lá do desfraude consciente que a gente fez na formação lá com a Escola de Educação Positiva, que inclusive se alguém quiser é só escrever e-book aqui que vocês recebem o fluxo da conversa lá do robô por privado, tá? Por curiosidade, vocês podem escrever, tô falando disso. Mas assim, é difícil isso. Parece, muitas vezes, que não interfere, mas interfere tudo, porque a relação que essa criança constrói com a mãe, o que é? Minha mãe se torna uma fonte de ameaça, por exemplo, na minha casa. Ao invés de ser um cuidador que me protege, a pessoa de referência que eu tenho em casa é a pessoa que está me atacando. Quando eu deveria me sentir num espaço seguro quando eu estou dentro da minha casa, minimamente, entendeu? Então, eu estou pegando um exemplo onde ela está batendo, que pode ser mais explícito, mais fácil de entender. Mas às vezes pode ser o jeito que eu olho para a criança, é o jeito que eu dou um vazio na criança porque ela deixou de fazer uma coisa que eu espero, entendeu? É muito assim. Eu tenho uma ideia de como ela deveria se comportar, ou de quem ela deveria ser, ou dos gostos que ela deveria ter, né? Tipo, eu falo muito isso, que a criança nasce e a gente já cria um filme do que a gente gostaria
como seria essa criança e essa relação, né? E toda vez que a criança foge do personagem que a gente desenhou nesse filme, a gente quer demitir ou mandar pra terapia. Né? E aí o que a gente faz? A gente dá um jeito, tipo assim, volta pro personagem que eu desenhei. Porque é uma fantasia. O filme que a gente desenha na cabeça é uma fantasia. Da mãe que a gente deveria ser, do pai que, como ele deveria se comportar, dos avós como eles têm que ser. Tudo isso é uma ideia que a gente tem, uma expectativa que a gente cria, que não dá para controlar. E a gente vai se decepcionar se a gente ficar agarrado a isso. Então, os filhos, eles estão fazendo o quê? Eu gosto dessa analogia, que é da Chefalha, eu meio que traduzo do meu jeito de explicar. O que eles fazem? Eles convidam a gente a sair dessa fantasia, sai dessa ideia de controle, que casa com a Byron Katie total. Né? A Byron Katie fala, a gente não sofre por aquilo que nos acontece. Nesse caso, porque a criança está lá, tipo, tendo um ataque de choro, uma crise de choro na nossa frente, e a gente fala, olha o que ela faz comigo, ela me deixa toda nervosa. A gente sofre porque a gente acredita que aquilo não deveria estar acontecendo. Se eu crio na minha cabeça, essa criança não deveria estar chorando por causa disso, meu, a chance de eu conseguir conectar com ela, conseguir acolher ela, conseguir trazer para ela corregulação é muito menor, porque eu vou estar irritada, vou estar nervosa, vou estar decepcionada, vou estar frustrada, vou estar de qualquer coisa, angustiada, menos disponível. Né? Porque se eu tiro da cabeça que ela não deveria estar chorando, eu acho lindo da Byron Katie, porque ela faz a gente concluir isso, né? Tipo, eu tô lá com a criança chorando e acreditando que ela não deveria chorar. Meu, sentimento que eu tenho, quando eu acredito nesse pensamento, essa criança não deveria chorar, sei lá, desespero, raiva, nervosismo, tristeza, rancor, sei lá, qualquer coisa. Se eu tiro esse pensamento da cabeça, tô diante da criança chorando, e eu falo, essa criança não tem esse pensamento, ela tá chorando, não surge essa ideia de que ela não deveria chorar, eu consigo compreender, eu consigo estar disponível, eu falo, nossa, o que eu tenho que fazer para ajudar essa criança? É uma criança chorando, entendeu? Não é uma criança me desafiando, me enfrentando, me manipulando, não tem nada disso, não tem nenhuma ideia de que ela não deveria. Se ela está chorando é porque ela precisa. Eu confio. Ela faz você entrar num lugar de compreender que tudo que acontece tem motivo de ser, senão não estaria acontecendo. Você ama a realidade, você aceita a realidade, você aceita a manifestação do outro. Não quer dizer passar a mão na cabeça de abuso, porque muita gente confunde. Não é isso, mas é, por exemplo, ter pais imaturos e entender que eles só podem entregar isso. Não adianta eu ficar esperando que eles mudem. Quando eu fico lá, acreditando que meu pai tem que entender a forma como eu educo meus filhos, isso é um pensamento estressante que, né, que não dá. Sim, acho que a gente passou um pouquinho do tempo aí, mas eu Ai, queria Deus do céu. eu queria tentar responder um pouquinho. Eu sei que você empolga. Sim, Eu sei que você quer perdão. passar todas as Tem uma informações na live. pergunta linda, se você quiser. Você mesmo destacou. Porque eu já li várias perguntas Ah, aí. então fala. Então, eu quero, na verdade, assim, para a gente finalizar, eu preciso trazer, porque as pessoas estão assim, e aí, dá tempo? E aí, o que eu faço então? Né? Essa é a pergunta que mais Alguém aparece. perguntou, vale a pena insistir de entrar no quarto? Isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, que é muito importante, é primeiro, sempre dá tempo. Dá tempo até na vida adulta, quando os nossos filhos estão adultos. O que a gente precisa fazer não é sair fazendo qualquer coisa, é primeiro conectar com a gente mesmo, minimamente. Então, que eu comece a buscar o meu autocuidado, que eu comece a olhar para mim, que eu materne a criança que está dentro de mim, o adolescente que está dentro de mim, que ainda estão me esperando, que ainda estão esperando esse cuidado. Porque aí eu vou ter empatia pelo meu filho. Então, eu vou despertar essa minha generosidade, essa amorosidade, a partir do momento que eu realmente estiver me conectando comigo mesma. Porque aí eu vou, sem nenhuma dificuldade, bater na porta desse quarto todo dia e dizer, meu amor, fiz uma pipoca para você. Meu amor, fiz um sanduíche, você quer? Meu amor, posso entrar um pouquinho aí? Tô com uma saudade de te dar um beijo, um abraço. E todas as vezes que ele disser não, sai fora, não é sobre você. Não é sobre você. É tudo que ele mais quer, é poder te abraçar e te sentir. Mas ele tem no corpo dele alguns registros de tudo que aconteceu nessa vida.
A teoria polivagal, a neurociências, a teoria o trauma, né, a ciência do trauma, eles são muito claros. Se nesse corpinho foi registrado que era perigoso se conectar, era perigoso se entregar, era perigoso abrir a porta e abraçar essa mamãe toda hora, era perigoso pedir para dormir com ela, era perigoso chamar ela para brincar, esse corpinho vai se retrair e vai sentir que aquilo não é seguro. E ele vai estar o tempo inteiro buscando segurança onde? No ninho dele. O ninho dele é o quarto dele. Até que você transforme esse ninho no seu colo de novo, no seu abraço de novo, no seu lar de novo. Transforme a sua casa num lar, né? Faça comidas gostosas, arrume a mesa do café da manhã, chame milhões de vezes, do mesmo tanto que ele te chamou para brincar, chame ele para estar com você. Não desista nunca, porque esse seu convite, ele vai registrar também no corpo dele. E um dia ele vai se entregar, né? E aceitar convites que as pessoas às vezes ficam muito angustiadas, né, Ju? Acho que é importante trazer esse exemplo. Às vezes o adolescente pede para dormir junto e os pais ficam angustiados, achando que, nossa, que é isso? Mas é uma oportunidade, né, de reconectar. Ele está pedindo e é maravilhoso que eles peçam, gente. Eles não pedem o que eles não precisam. Não fiquem com medo de entregar na adolescência aquilo que faltou lá atrás. Que bom que ele está pedindo, porque ele poderia estar escolhendo já desistir, né, de tentar essa reaproximação. Então, escutem esses pedidos com o coração aberto, se abram, aproveitem, né? Sobre o erro, só porque eu falei da minha filha que errava e me pedir desculpa, tá muita gente perguntando aí. Tá. Gente, é o seguinte, pedir desculpa pelos erros não vai fazer muita diferença. Então, assim, eu entendo que quando a gente erra, a gente precisa começar a fazer diferente. A gente precisa ter consciência. E essa criança, eu estava dando o exemplo da Malu, é os mínimos, né? Errou uma coisa ali do caderno. Por que ela tem que me pedir desculpa? Né? Por que ela tem que me pedir desculpa por ser ela mesma? Por que ela tinha que me pedir desculpa por ter gritado? Né? Então, quando eu posso dizer, filha, eu sei que você está com raiva, vamos ali descarregar essa raiva de alguma forma, né? Então, é claro que eu sei que a sua intenção não é gritar para a mamãe, gritar com a mamãe. É uma forma que você está encontrando de pôr a raiva para fora. Você quer um abraço até que isso passe? Né? Então vamos começar a pensar, porque esse pensamento que as pessoas estão colocando aí do erro, que tem que pedir desculpa, é muito dessa pessoa que teve que ser perfeita, que não pôde errar, que teve que o tempo inteiro ficar ali se sobrecarregando, pedindo desculpa o tempo inteiro para os pais. Ninguém conseguiu decifrar o que estava por trás, né, Chuchu? Porque não é sobre você, não é uma... Ela não tá querendo te ofender quando ela grita, né? Ela tá, tipo, expressando uma dor. Tá muito difícil para me aguentar, eu não sei o que fazer, eu não tenho controle disso, eu não sei o que fazer. Sim. Então, se a gente consegue olhar com essa confiança de que, caramba, deve estar muito doído, ou ela tá com uma sensação de culpa muito forte, da onde que vem isso? Por quê? E aí, você fica lá tentando entender da onde que vem aquilo, o que eu faço por trás para que ela não precise chegar nesse ponto. Sim. E vai acontecer dela chegar nesse ponto em alguns momentos também, né? Não é uma coisa assim que só porque eu aprendi, eu entendi, nunca mais vai acontecer. É tudo assim. É dentro do momento presente. É muito mais, menos preocupado com o que vai acontecer se essa menina não aprender a pedir desculpa. Né? Eu tenho que fazer ela aprender a pedir desculpa, ela tem que expressar. Fica uma coisa robotizada, gente. Não é uma coisa genuína que vem de dentro, quando a gente fica exigindo isso, entendeu? A educação tradicional, ela tem muito isso. Eu quero que a pessoa faça aquilo que parece legal, para ela parecer ser uma boa pessoa. Mas muitas vezes é de um jeito forçado, onde o outro faz por obediência, não porque ele assimilou e falou, realmente estou arrependido, olha só, eu acho que nesse caso eu tenho que pedir desculpa. E nesse caso aí que a Ju tá falando, quando a gente entende de onde vem a história, não é, tipo assim, você tá pedindo desculpa por quê? Porque você tá com muita dor e não conseguiu segurar a onda, entendeu? Tipo, enfim, Ô, não sei se... vai ter que marcar a parte 2. Ai, desculpa. Porque a gente vai ter que marcar a parte 2, porque tem pessoas aí perguntando do alcoolismo, das drogas, e aí a gente pode ir para o vape, para várias coisas, gente. Assim, o que eu digo são todas anestesias. E quando a gente está ali podendo sentir, quando a gente está ali abrindo espaço para eles sentirem, as coisas resolvem. É incrível, né? A resolução para os problemas
é o oposto do que a gente aprendeu na educação tradicional. Eu digo isso para vocês. Porque quando a gente só olha para o comportamento, pune o comportamento, a gente enfia a criança com força, o adolescente com força no comportamento, né? Porque ele está se sentindo cada vez menos amado, menos visto, né? Ele pode até mudar o comportamento que desafia, porque ele está sendo punido ali, mas ele vai passar para outro comportamento. Então, infelizmente, não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria, né, Maíra? A gente se empolga mesmo, porque a gente tem vontade de passar todas as informações. E o que eu digo para vocês, assim, comecem a se sentir. E eu acho que os surtos maternos traz isso. Então, é o que as pessoas estão aqui aflitas querendo. E eu digo, é isso que a Maíra está propondo. Cuidar da criança interior, cuidar do adolescente interior, para poder cuidar das crianças que passam por nós e dos adolescentes que passam por nós. Ju, muito obrigada por tudo, tá? Gente, só reforçando e fechando, a proposta aqui da gente é fazer realmente vocês aceitarem o convite que os nossos filhos fazem, independente da idade, mas o adolescente ele está fazendo esse convite também, de vocês aprenderem a amar mais e melhor os filhos de vocês, mas antes de tudo, vocês mesmas, sabe? Nós mesmas, esse é o caminho, a gente integrar nossas partes, a gente aprender a se aceitar e a gente reconectar com esse sentir. E para isso tem esse trabalho que a gente pode fazer lindo com a nossa criança interior, que é a proposta que eu coloco na minha mentoria de trabalho, 10 semanas que vocês vivem comigo essa jornada, entre 30 mães em cada grupo. Estou abrindo inscrições, já tem inscrições para quem já quer entrar nessa turma de agora do ano. É só escrever lista para vocês entrarem na lista de espera, que eu já estou inscrevendo, 30% das vagas já estão preenchidas. Vocês podem entrar na lista e aí eu encaminho vocês. Se não sabe como fazer, fala comigo por direct, que eu ensino. Mas, nos Surtos Maternos, eu vou estar falando sobre isso, sobre a criança interior, que é a série gratuita que vai ter na semana que vem, que é uma degustação da minha mentoria. Então, venham para escutar tudo isso que eu vou falar, de qual é esse caminho, da gente parar de surtar com os filhos, conseguir conectar com eles, conseguir aceitar eles como eles são, confiar em tudo que eles estão trazendo. Eles fazem um esforço enorme para serem a melhor versão deles também, sabe? E a gente tem dificuldade de aceitar isso. E quando a gente realmente confia nisso, a relação muda da água para o vinho, porque a gente consegue entregar para eles aquilo que eles estão precisando, entendeu? A gente consegue ser a nossa melhor versão, mas não tem como fazer isso sem fazer um trabalho consigo mesma. Te juro, é impossível, né, Ju? Impossível, impossível. É cair em outro erro. Exatamente, tá? Então, assim, fiquem aí com o dia de vocês aí para poder refletir, para sentir, permitam-se sentir. Eu sei que essa live aqui às vezes pode mexer, pode fazer vocês ficarem sensíveis e tal, mas faz parte, é maravilhoso. Amanhã eu vou ter com a doutora Priscila Xavier para falar sobre quero acalmar meu filho, mas eu tô surtando, o que eu faço, pelo amor de Deus? Ou seja, a gente vai falar sobre corregulação, vai ter muita coisa do que a gente falou aqui parecido, então venham, porque tudo que a gente... Também é um jeito de vocês entenderem o que vocês fizeram ou deixaram de fazer lá na infância, né? E a gente pode retomar um pouco do que foi tratado aqui. Desculpa que a gente não deu conta de responder um monte de dúvidas, tinha um monte de coisa aqui marcada, mas espero que pelo menos tenha ficado essa ideia de que tem sim como a gente recuperar na adolescência a conexão com os nossos filhos. Tem muito que pode ser feito, começa com você. No Surtos eu vou estar falando disso, na mentoria também, e estou muito feliz que vocês estejam aqui, tá bom? Obrigada, Ju! Beijo. Valeu, obrigada pela generosidade de novo, como sempre, linda.